Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 31 de maio, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nesta manhã sobre o tema lidando com situações desagradáveis da vida, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, 35 a 43. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filhinha morreu. Avisaram a ele: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu convido você nesse instante, junto com toda a sua família agora, a fechar os seus olhos, reclinar a sua face. Nós vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, colocamos nas Tuas mãos cada lar que se reúne nessa noite de domingo, em torno da Tua palavra. E suplicamos, ó Deus amado, que o Senhor possa falar a cada coração nesse momento, através da aplicação desse texto na vida de cada ouvinte que está acompanhando através das redes sociais. Suplicamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Falamos pela manhã que nós estamos vivendo dias onde muitas famílias estão no verdadeiro alvoroço. A pergunta é: mas como nós devemos reagir quando esses dias desagradáveis resolvem visitar a nossa casa? Teria na Bíblia, a palavra de Deus, algum exemplo? Teria na Bíblia, a palavra de Deus, orientações, princípios, mandamentos que podem nos ajudar num momento como esse que nós estamos passando de pandemia? Eu lhe convido então, na noite desse dia, a olharmos a história deste homem e aprendermos com este relato bíblico de como lidar com essas situações desagradáveis da vida. O tema então, lidando com as situações desagradáveis da vida. O que fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer?
O que nós podemos fazer quando temos que lidar com situações difíceis como essas que nós estamos passando? O que nós ouvimos na manhã de hoje é que a primeira coisa que Jairo fez foi que ele colocou a sua fé no lugar certo. Jairo colocou a sua fé na pessoa certa. O importante não é ter fé, o importante é colocar a fé no lugar certo. E ele colocou a sua fé em Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, é o que nós vamos ver nessa noite. Há uma segunda atitude que Jairo tomou, que serve de exemplo para você e para mim, para também nos ensinar a lidar nessa situação que estamos passando. Jairo deixou o Senhor conduzir aquela situação. Isso é muito interessante. O versículo 24 diz: depois do seu pedido, depois de se prostrar, depois de suplicar que Jesus Cristo o ajudasse, pois a sua filhinha estava morrendo, o texto diz no versículo 24, Jesus foi com ele. Observe uma coisa muito interessante, meu irmão. Quando Jesus foi com ele, a partir desse momento do relato, a partir desse instante que Jesus tomou a frente daquela situação, agora Jairo deveria apenas se deixar ser conduzido. Agora Jairo deveria ter uma atitude passiva, deixando Jesus Cristo conduzir de forma soberana, de forma providente, aquela situação, e ele deveria deixar que ele agora, depois do seu pedido, depois do seu clamor, depois da sua súplica, ele agora se coloca inteiramente na dependência de Jesus. E a partir dessa hora o texto diz que Jesus passa a conduzir toda a situação. Versículo 37 diz que Jesus não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus está conduzindo a situação agora. Versículo 39 diz que quando entrou lá na casa do Jairo, ele perguntou: por que todo esse alvoroço? Por que todo esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aqui eu faço uma pausa apenas para refletir sobre essa expressão, apenas dorme. Alguns podem acreditar que aqui existe uma fundamentação para o que é chamado de sono da morte. Nós não acreditamos nessa doutrina. O que na verdade temos aqui uma figura de linguagem. Jesus não está dizendo que ela apenas estava dormindo. De fato ela estava morta. Jesus está apenas suavizando a situação. Fato parecido acontece em João capítulo 11, quando ao se referir aos seus discípulos sobre Lázaro, ele diz: Lázaro dorme. E eles não entendem direito o que era aquilo, a ponto de Jesus depois dizer, na sequência, não, Lázaro está morto. Na verdade, a filhinha de Jairo estava morta. O versículo 40 diz que ele, porém, ordenou que todos saíssem, tomou o pai da menina com a sua mãe, e com aqueles 3 discípulos, e foi até o encontro da criança. Tomou-a pela mão, disse Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente o texto diz que a menina de 12 anos levantou-se e começou a andar. E Jesus ainda mandou que ela fosse alimentada. Você percebe que Jairo deixa que Jesus conduza a partir de então toda a situação. Quando ele entrega o seu problema na mão do Senhor, quando ele põe a sua fé na pessoa certa, ele descansa, ele confia que agora Jesus Cristo na sua santa providência iria conduzir todas as coisas. A partir do momento em que começamos a andar com Jesus, Ele nos acompanha em todas as nossas situações, boas e principalmente as ruins. Eu tenho visto em toda a minha história de vida e ministerial também, Deus trazendo pessoas para perto dele, às vezes pelo amor, mas muitas vezes também pela dor. E naquele momento Jairo precisava que Jesus o seguisse até a sua casa. E o texto diz
que Jesus foi com ele. E sabe por que Jairo precisava de Jesus na casa dele? Porque onde há situações desagradáveis, só o Senhor, Ele pode restaurar. Só o Senhor pode colocar ordem e restabelecer a paz numa família, numa casa, num lar e numa situação. Deus quer que você e eu coloquemos a nossa fé no lugar certo, na pessoa de Jesus, mas também Ele quer nos acompanhar a partir de agora. Ele quer estar conosco na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Deus quer colocar em ordem o nosso coração, nossa vida interior. Deus quer colocar os nossos negócios, toda a nossa vida sendo estabelecida e reorganizada pela providência de Deus. Nesses dias desagradáveis de pandemia, dias confusos que nós estamos vivendo, dias de insegurança e de tanto medo, lembre-se como nós devemos reagir. Coloque a fé na pessoa certa, mas também se deixe conduzir por aquele que é poderoso para conduzir a sua vida por caminhos seguros, firmes, tranquilos, através do seu amor e da sua graça. O problema de Jairo era a sua filha que acabou de morrer. E a pergunta para você hoje à noite é: e qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o alvoroço? Qual é o problema que você está vivendo na realidade desses dias difíceis que nós estamos passando? Coloque a fé na pessoa certa e se deixe conduzir pelas mãos da providência de Deus na sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor Deus repouse sobre cada um de vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra. Isso seja hoje e seja para todos. Não importa para onde Amém. você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim de você. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.